E aí, pessoal, separei muitas informações aqui. Nós temos emoção forte, nós temos muitas informações sobre a coletiva do Renato e o desfecho disso, e também a viagem e a folga. O que a gente pode falar? César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, aqui no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra. Não perca esta oportunidade. Está aqui no comentário, R$ 67 de investimento. Não entre no link e entenda um pouco mais sobre esta importante alternativa. Gente, vamos lá. O que a gente pode começar de ontem? O Grêmio fez 2-0. Mas o mais importante da noite de ontem foi a utilização dos meninos. E eu vou começar com a emoção. A emoção de Lucas Araújo. Lucas Araújo começou no Grêmio com 12 anos. E agora com 21 anos fez um jogo, entrou no segundo tempo de um jogo que estava difícil para o Grêmio naquela altura, o Grêmio sofria, e ele entra bem, ele dá o passe para o lance que gera o pênalti, ele mostra a personalidade, ele entra fisicamente bem, ele domina o meio campo, e ele empolga os torcedores, mas ele toca na emoção do torcedor, a emoção de poder ver o menino formado na base desabrochar. E ali no final tem mais ainda a cena, ele perdeu o irmão no início da pandemia, um primo, e ele sente muito claramente, muito emocionado, e ele emocionou muitos gremistas, a mim ele emocionou muito, porque eu sei quantos que passam por Eldorado, quantos que vivem em Eldorado, e quantos acabam não vingando, e ele de certa maneira lutou, ficou um ano inteiro na reserva, e conseguiu isso. Eu só quero referir isso porque realmente me emocionou demais, e eu fiquei muito, mas muito feliz por ver mais um menino aí surgindo e dando a sua contribuição com a camisa do Grêmio, com aquela alegria que é vestir a camisa do time profissional do Grêmio, né? O que todos eles, quando entram lá, meninos ainda ambicionam e querem. Ontem mais um teve essa experiência, e boa experiência, entrou bem, fez gol, e isso é muito legal. Entrando já na linha de informações, né? Eu quero comentar a coletiva do Renato. Tá? O Renato, na verdade, ele confirmou tudo que o presidente Romildo havia falado, não teve nenhum contraponto, pelo contrário, o Renato com um outro tom, completamente diferente, e a gente tem que elogiar tudo que a gente criticou no Renato. O Renato parece estar mudando, né? Essa questão da maneira de se comunicar, de achar que é dono de todas as histórias, nada disso, pelo contrário, um tom mais baixo, citou o Amodeu, citou até o Marcelo Oliveira, citou o presidente dizendo que está conversando. Eu achei, olha, uma tentativa do Renato de mudar aquela comunicação que incomodou tanto a gente, incomodou tanto o torcedor do Grêmio. Ele falou que o Grêmio irá contratar 3 ou 4 jogadores, principalmente em decorrência da quantidade de jogos. Diz que vai dar espaço para os meninos, mas que precisa desses jogadores para não sobrecarregar os meninos, né? Como eu disse, fala diariamente com o Amodeu, com o Romildo, com o Marcelo, e que entra em contato com alguns clubes, mas que a parte do dinheiro toda não é com ele. Então ele entrou em contato com alguns jogadores, e o clube possui. E aí entra numa questão que interessa muito o torcedor, que é a seguinte frase: o clube, o Grêmio no caso, possui situação adiantada com alguns atletas. E avança. Uma frase de impacto que a gente precisa referir. Ele acredita que na próxima semana, ou seja, agora, a partir de hoje, o Grêmio pode ter, no mínimo, uma surpresa positiva para a torcida. E isso gerou, não preciso dizer, isso gerou uma série de situações. O que seria uma surpresa positiva? Gente, o Grêmio está pensando grande, a gente sabe disso. Ontem, na Rádio Bandeirantes, a gente fez uma análise, o que seria uma surpresa positiva? E cada um deu o seu palpite. Um disse que seria o Alex Teixeira, o outro disse que seria o Rafael Carioca. Eu ainda sonho com o Douglas Costa. Sei que é maluquice da minha cabeça, mas eu ainda sonho com o Douglas Costa. E se for, vai ser um presente imenso para o torcedor. O Grêmio que precisa dar uma resposta também, porque a gente está vendo a pandemia, está vendo as pessoas terem que sair do quadro social, não vendo perspectiva de ir a futebol. E às vezes isso dá um novo calor, uma nova força, e as pessoas seguem vendo o esforço do clube. Eu acho que é bem interessante. Depois a gente faz um conteúdo exclusivamente sobre isso.
Sobre a utilização dos meninos, Renato tocou muito nesse ponto para não apressar nada com relação aos meninos, mas disse que vai usar mais cedo. E referiu, inclusive, que precisa tentar compreender, porque agora tem esse jogo, tem mais o jogo que nós teve esse jogo, tem mais o jogo de terça-feira, que nós vamos falar bastante sobre isso a partir de agora, e tem também a questão relacionada ao jogo do final de semana, que também será com esses meninos. Lembrando, o Renato, só mais um ponto também que ele colocou, falou do Luiz Adriano, né? Disse que conversou efetivamente com o Luiz Adriano em outro tempo, parece que o Grêmio esteve muito próximo de contratar, mas que agora não existe possibilidade porque o jogador não está dentro da linha financeira do Grêmio, né? Então, eu acho que é muito mais em cima do que o Palmeiras pediria para alguma coisa relacionada à venda dos direitos econômicos, me parece que é mais por aí. Porque se o Luiz Adriano não pode, o Alex Teixeira não pode, o Douglas Costa não pode, então ficou meio dúbio isso. Com relação ao planejamento, o Renato recebe folga de 8 dias. Então o Renato volta com os jogadores na próxima segunda-feira, dia 22, com todos os jogadores que o Grêmio já deu folga. O Renato foi ontem, por respeito aos meninos, agora ele sai, fica uma semana de folga, que é uma folga, a gente não pode fazer essa crítica. Eu ontem dizia, pô, que legal que o Renato pode viajar, mas a gente não pode fazer essa crítica, tem que dar folga mesmo, né? Tem que dar folga, foi um ano muito desgastante, foi pesado, e quem vai comandar o time lá no Equador, na verdade em Quito, é o Alexandre Mendes. E aí é interessante da gente avaliar, tá? Tô aqui com a lista de jogadores que estão lá. O que tem em relação ao jogo de ontem, tá? O Alexandre Mendes comanda, o Renato tira essa folga, e a lista é a seguinte: Adriel, Bitelo, Breno, Cortez, Darlan, Emanuel, o Felipe Albuquerque, Fernando Henrique, Ferreira, Gui Azevedo, Léo Chu, Léo Pereira, Lucas Araújo, Pedro Lucas, Ricardinho, Rodrigues, Juan, Wanderson e Varela. Com isso a gente já pode praticamente definir o Grêmio, né? A gente pode definir o Grêmio com um time muito parecido com o time que jogou ontem, né? Com o time que jogou ontem. Eu acho que esse é o ponto. O Pinares não vai, o Pinares foi também liberado. Então tu tem aí o Breno, na lateral direita o Wanderson, a zaga, a mesma zaga, que eu gostei ontem, sobretudo do Juan, né? Juan e Rodrigues. Na lateral esquerda o Cortez. No meio campo vai Darlan e Tassiano mais uma vez. E a meia sem o Pinares, porque o Pinares não está nessa lista que eu tenho aqui, sem o Pinares pode ir o Lucas Araújo, o Gui Azevedo, o Ferreira, e na frente deve jogar, imagino eu que jogue, não está aqui o Isaac também, então acho que deve jogar o Ricardinho. E aí o Grêmio vai para o enfrentamento com o time todo ele de meninos, e com a possibilidade da gente ver o Pedro Lucas aí. Eu não sei se vai de repente usar o Bitelo ali na frente, mas acho que não, vai o Pedro Lucas, um time todo de menino. Coisa boa que a gente tem essas opções e consegue fazer e entender. A partir daí eu vou fazer também um conteúdo para a gente analisar, vou tentar buscar mais informações sobre, especialmente sobre o que a gente tem para o jogo de terça-feira, mas eu acho que a gente sai desse episódio aqui com boas notícias. Ontem foi um dia de boas notícias. O Breno foi bem, o Wanderson consolidado, o Juan fez um bom segundo tempo, eu gostei do Léo Chu e do Gui Azevedo, acho que eles sentiram um pouco o jogo físico, mas eles são jogadores que precisam disso para ganhar corpo. O Lucas Araújo, quando entrou, foi uma bênção pela história, pelo que ele representa, pelo esforço, e a gente tem boas notícias. O Ricardinho entrou um pouco também no final, acabou participando pouco, o Isaac tentando ali também buscar suas condições. Eu acho que o Grêmio começa a entender e a colocar dentro do centro das suas questões que precisa mais dar espaço para esses meninos para que eles sejam resposta o quanto antes. Me parece que essa é a grande lição desses últimos dias, e eu quero fazer essa referência porque acho que isso foi finalmente colocado na cabeça do Renato, e o Renato entendeu que o futuro é esse. Se o Grêmio conseguir fazer a partir daí isso, o Grêmio vai crescer e nós todos, torcedores, vamos ficar muito felizes. Ontem foi um dia especial, sobretudo pela questão envolvendo o Lucas Araújo e o que ele representou e o que ele representa para todos das categorias de base. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.